Olá, pessoal! Chegamos ao segundo bloco sobre o uso diferenciado da força. Então vamos falar sobre capacitação de profissionais de segurança pública. Obrigatoriedade e periodicidade anual da capacitação sobre o uso da força. Realização da capacitação no horário de serviço. Adoção de conteúdo que aborde procedimentos sobre o emprego adequado de diferentes tipos de armas de fogo e de instrumentos de menor potencial ofensivo. A matriz curricular nacional de que trata a Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, deverá ser atualizada para adequação ao disposto da Lei 13.060, de 22 de dezembro de 2014, e neste decreto. Aqui cabe uma pequena consideração. Esta matriz curricular ela surgiu já com o decreto, com a legislação que trata sobre o Estatuto do Desarmamento, com o seu decreto regulamentador, o 5.123, depois com a Lei 13.022, que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, na Lei Maria da Penha e, consequentemente, na lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é a Lei 13.675. Por sua vez, a Lei 13.060 já tratava sobre esse aspecto, dizendo respeito à matriz curricular, e o decreto não ficou de fora. O que cabe aqui, a observação importante é o seguinte, que a matriz curricular faz parte da formação do profissional de segurança pública e na Guarda Municipal, por exemplo, nós temos ainda um curso que é a periodicidade anual da capacitação. É um estágio de qualificação profissional obrigatória de 80 horas anual no mínimo. Então, esse contexto aqui da capacitação de profissionais de segurança pública trata justamente formação, qualificação e aperfeiçoamento. Implementação. Desenvolver materiais de referência para subsidiar a implementação, especialmente quanto ao uso de algemas, a busca pessoal e domiciliar e a atuação em ambientes prisionais. Para vocês terem ideia, a única legislação que tratava sobre o uso da algema era o Código de Processo Penal Militar. Porque sempre se utilizou a algema e nunca tivemos um ordenamento jurídico próprio, exceto essa legislação que eu citei, o Código de Processo Penal Militar. Hoje nós temos uma súmula vinculante, em cima dessa súmula vinculante que nós tratamos esse texto agora, desenvolver, subsidiar a implementação especial quanto ao uso da algema, a busca pessoal e domiciliar, que também é muito questionada nos tribunais, e a atuação em ambientes prisionais. Então, na implementação, realizar ações de capacitação sobre o uso da força, incentivar as ações de conscientização, discussão e integração dos órgãos de segurança pública com a sociedade civil sobre o uso da força, promover a difusão e o intercâmbio de boas práticas sobre o uso da força, fomentar pesquisas e estudos com ênfase na avaliação de impactos sobre o uso da força, estabelecer ações para a redução da vitimização dos profissionais de segurança pública e da letalidade policial, consolidar e publicar dados nacionais relativos ao uso da força pelos profissionais de segurança pública e desenvolver medidas para informar a população sobre as políticas de uso da força e como reportar condutas inadequadas nas ações dos profissionais de segurança pública. Diretrizes, então, para a implementação. Elaboração e atualização de atos normativos que disciplinem o uso diferenciado da força, inclusive de instrumentos de menor potencial ofensivo. Registro e publicação de dados sobre o uso da força, disponibilização de equipamento de proteção individual, EPI, e de, no mínimo, 2 instrumentos de menor potencial ofensivo a todo profissional de segurança pública em serviço. Instituição de programas continuados de atenção à saúde mental dos profissionais de segurança pública que se envolvam em ocorrências de alto risco. Implementação, monitoramento e avaliação de ações relacionadas ao uso diferenciado da força, que incluam diagnósticos, padronização
de procedimentos e aquisição, entre outros aspectos. Então, nas diretrizes para implementação de ações para a redução da vitimização dos profissionais de segurança pública, da letalidade policial, capacitação sobre o uso diferenciado da força, fomento e pesquisa e estudos sobre o uso da força com ênfase na avaliação de impacto, normatização e fiscalização da identificação dos profissionais de segurança pública, de forma a possibilitar a individualização de suas ações durante o serviço e normatização da atuação dos profissionais de segurança pública em situações que envolvam gerenciamento de crise, busca pessoal, busca domiciliar, uso de algemas e providências a serem adotadas nos casos em que o uso da força resultar em lesão corporal ou morte. Mecanismos de controle e monitoramento. A gente sempre ouve falar sobre isso, então percebam a ênfase que as legislações federais em relação à segurança pública tratam sobre esta matéria. Garantia da transparência e do acesso público a dados e informações sobre o uso da força, disponibilização de canais de denúncia e orientações de registro e acompanhamento de reclamações sobre o uso da força nos meios de comunicação oficial de forma clara e acessível, fortalecimento da atuação das corregedorias e ouvidorias dos órgãos de segurança pública, garantia do processo eficaz e transparentes das reclamações sobre o uso da força e mecanismos de controle e monitoramento para fins de consolidar e publicar dados nacionais relativos ao uso da força pelos profissionais de segurança pública. As ocorrências serão formalmente registradas pelos órgãos de segurança pública, segundo parâmetros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, quando resultarem em lesão corporal ou morte, ou envolverem emprego de armas de fogo ou de instrumento de menor potencial ofensivo em ambientes prisionais. Comitê Nacional de Monitoramento. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública instituirá um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, com a finalidade de monitorar e avaliar a implementação das políticas relativas ao uso da força. Ele irá dispor sobre a composição do colegiado, garantida a participação da sociedade civil, as suas competências e a sua forma de funcionamento. Comitê Nacional de Monitoramento. Finalidades do Comitê: a produção de relatórios que contenham análise e orientações sobre temas relacionados a esse decreto, o acompanhamento da implementação do Plano Nacional de Segurança Pública em relação à redução da letalidade policial e da vitimização de profissionais de segurança pública, a proposição de indicadores de monitoramento e avaliação do uso da força, o estímulo à produção e à difusão do conhecimento técnico-científico relacionados ao uso da força, a elaboração de orientações para programas e ações relacionadas ao uso da força e a articulação com os comitês estaduais e distrital sobre o uso da força, de modo a promover o intercâmbio de informações e experiências e a redução da letalidade policial e a vitimização de profissionais da segurança pública. Comitês estaduais, distrital e municipais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, quando instituírem comitês de monitoramento do uso da força, observarão as mesmas finalidades previstas para o Comitê Nacional, garantida no que couber a participação de representantes da sociedade civil. Disposições finais: o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para ações que envolvam o uso da força pelos órgãos de segurança pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está condicionada ao quê? Está condicionada à observância do disposto na Lei 13.060, de 22 de dezembro de 2014, e nesse decreto o que regulamenta a específica lei. E assim chegamos ao final do segundo bloco sobre o conteúdo, o uso diferenciado da força. O terceiro bloco serão alguns exercícios de assimilação. Até breve, bons estudos!